Boa noite. Para quem não me conhece, sou a professora Érica, da FESNE. Vou estar lecionando a matéria de centro cirúrgico, tá bom? Quem assistiu à primeira aula viu que na primeira aula a gente tratou da estrutura física do centro cirúrgico e a gente também viu qual é a equipe mínima que forma os profissionais do centro cirúrgico. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, tá? A gente vai conhecer quais são as atribuições, quais são as funções de cada profissional que atua no centro cirúrgico. Então, de antemão, quero pedir para vocês pegarem um papel, pegarem uma caneta e anotar todas as dúvidas que possam vir a surgir, tá? Para que no nosso próximo encontro vocês possam estar sanando essas dúvidas, tá certo? Me perguntando e assim eu respondendo, a gente tem uma interação bacana na nossa próxima aula online, ok? Então vamos lá. A equipe que atua no centro cirúrgico. Então, para se prestar uma assistência de qualidade, tá, ao meu paciente, ao paciente que vai necessitar passar por algum procedimento cirúrgico, é necessário que essa equipe que trabalha nesse centro cirúrgico, a equipe dos profissionais, mantenha um trabalho harmonioso, ok? Como assim, professora? Respeitando as individualidades de cada um, certo? Respeitando as atribuições de cada profissional, porque cada um tem uma atribuição específica. Então, essas pessoas devem manter esse trabalho harmonioso, tá? E também respeitando a autonomia do paciente, porque o paciente também é um cidadão, certo? Que possui direitos e deveres, tá? Então, o paciente também precisa ser respeitado o seu histórico, tá? Precisa ser respeitado as suas vontades, ok? E as suas garantias como cidadão, tá? Dessa forma, vamos trabalhar objetivando a eficácia do tratamento cirúrgico, do ato cirúrgico, e também proporcionando a segurança do nosso paciente, ok? Então, como eu falei para vocês na aula passada, existe uma equipe mínima que faz parte do centro cirúrgico, mas do ato cirúrgico, o procedimento em si, quando se inicia a cirurgia, também existe um quadro de profissionais. Quais são esses profissionais que vão atuar no campo cirúrgico? Então, nós vamos ter a presença dos cirurgiões. Quando eu falo dos cirurgiões, eu estou incluindo o cirurgião-chefe, tá? E o cirurgião auxiliar. Vamos ter presente o profissional, né? O anestesista, importantíssimo para o ato cirúrgico, né? Ele que vai ser responsável por anestesiar aquele paciente, inibindo a sua dor, ok? Para que o ato cirúrgico ele seja realizado com eficácia. E também a equipe de enfermagem, tá? Quando eu falo de equipe de enfermagem, eu incluo aqui os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e também os auxiliares, certo? Que são categorias que estão dentro da enfermagem. E aí a gente já começa a observar quais são as atribuições, quais são as funções de cada um dentro do centro cirúrgico, tá? Então, o cirurgião titular é aquele cirurgião-chefe, tá? É aquele cirurgião que vai ser responsável por conduzir todo o procedimento cirúrgico, desde o seu início até o seu fim, ok? Então, ele vai ser o responsável integral. Quando eu falo integral, é porque ele vai ser responsável pelo todo, de forma integral, tá? Ele também vai ser responsável pelo planejamento, tá, da cirurgia, vai ser responsável pela sua execução, tá, no ato cirúrgico, no propriamente dito, quando faz a abertura ou quando faz qualquer procedimento cirúrgico no paciente, e também ele vai ser responsável por comandar e manter a ordem do procedimento cirúrgico, tá?
Ele também deve manter a disciplina e a harmonia do ato operatório. Então, esse profissional vai ser aquele por conduzir toda a cirurgia de forma eficaz, tá? Então, como eu já falei, conduzir a cirurgia, realizando procedimentos básicos, como, por exemplo, seccionar a estrutura. Você sabe o que é seccionar? Seccionar significa cortar, tá? Então, a partir do momento que eu corto uma estrutura, seja ela um tecido ou órgão, eu estou fazendo o processo de secção, tá? Manter a hemostasia. O que é a hemostasia? O controle do sangramento para evitar, então, a hemorragia, a famosa hemorragia. Então, manter a hemostasia é manter sob controle ou prevenir ou evitar até mesmo sangramentos, certo? Para que não ocorra hemorragias. E também ele será responsável por conduzir a síntese dos tecidos. Quando eu falo em síntese, eu falo em colar, certo? É como se fosse tentar recuperar aquele tecido que foi seccionado, que foi cortado. Quando eu junto novamente esse tecido ou esse órgão, enfim, ok? E ele também vai ser responsável, o cirurgião-chefe, por saber a qualificação do cirurgião que vai ajudá-lo a fazer o procedimento cirúrgico. Então, ele também será responsável por escolher quem é que vai lhe auxiliar, tá certo? E esse profissional também necessita ser qualificado, tá? Ter conhecimentos técnicos para se fazer uma cirurgia. Opa, desculpa. Slide repetido, certo? Então, como já foi explicado, vamos pular. E aí também nós vamos ter a presença do cirurgião assistente, como já foi falado. Esse cirurgião, ele vai servir para prestar auxílio ao cirurgião-chefe, ao cirurgião titular. E também esse cirurgião, ele vai ser responsável por colher todos os dados do paciente e sanar até as dúvidas que esse paciente venha a ter sobre o ato cirúrgico. Então, é aquele paciente que antes da cirurgia, ele vai até o paciente e vai fazer a entrevista, saber o histórico do paciente, saber se o paciente está tendo algum sintoma, saber se esse paciente tem alguma alergia a algum medicamento, se tem alergia à anestesia, vai orientar esse paciente quanto ao ato cirúrgico, vai esclarecer as dúvidas, se necessário for, vai manter o paciente tranquilo, tá? Para que ele não tema a cirurgia, vai explicar o passo a passo. Então, isso é responsabilidade do auxiliar, certo? Do cirurgião auxiliar. Então, ele vai sanar as dúvidas do paciente e também da família, né? Que vai estar ali junto, apreensiva com o ato cirúrgico, ok? O cirurgião auxiliar ou assistente, ele também vai ser responsável por realizar técnicas pré-operatórias, ou seja, o que é isso? São procedimentos que têm que ser feitos antes do ato cirúrgico, antes da cirurgia iniciar. Quais são esses procedimentos, tá? Por exemplo, passar uma sonda vesical de demora, ok? Ou passar uma sonda nasogástrica, tá? Geralmente, a nossa realidade aqui, muitas atribuições dessas são atribuições do enfermeiro, tá? Mas muitas vezes o enfermeiro do centro cirúrgico, como já foi falado na aula passada, ele está resolvendo questões burocráticas, tá? Embora ele também fique na assistência, ok? Mas o enfermeiro do centro cirúrgico, ele se detém muito mais a resolver questões burocráticas, administrativas, do que propriamente a assistência. Então, esses procedimentos pré-operatórios, como uma sonda vesical de demora, uma sonda nasogástrica, uma dissecção venosa, é de responsabilidade do cirurgião auxiliar, ok? Do cirurgião assistente. E ele também vai ser responsável, tá? Embora o técnico de enfermagem faça isso também, possa fazer isso,
o cirurgião auxiliar ele também vai colocar o paciente na posição adequada para a cirurgia. Então, isso é assunto de uma aula mais à frente, tá? Que a gente vai conhecer quais são as posições cirúrgicas. Para cada tipo de cirurgia, existe uma determinada posição específica para facilitar o ato cirúrgico, ok? Esse cirurgião auxiliar, o cirurgião assistente, né? Também vai ser responsável por auxiliar o instrumentador, tá? O instrumentador são aqueles profissionais que vão estar passando todo o instrumento, todo o equipamento cirúrgico para os cirurgiões, tá? Também vai ser responsável por auxiliar o instrumentador no preparo da mesa, tá? E também no pedido de materiais que possam vir a precisar ser utilizado no ato cirúrgico. Por exemplo, muitas vezes são necessários soro para lavar algum órgão, tá? Para fazer uma hidratação, para passar algum medicamento. Então, o circulante, que na maioria das vezes, como foi falado também, é um profissional técnico de enfermagem, tá? Ele vai ser responsável por repor a sala cirúrgica e também durante o procedimento cirúrgico está levando aos cirurgiões tudo aquilo que for solicitado, tá? Então, esse auxiliar, ele também vai ser responsável por isso, auxiliar na montagem da mesa e também no pedido, na solicitação ao circulante de qualquer material que venha a ser necessário para o ato cirúrgico. Esse assistente, ele também vai ser responsável por fazer a antisepsia da pele do paciente. O que é a antisepsia? A limpeza, certo? Então, por exemplo, o paciente ele quebrou um braço, teve uma fratura, tá? Exposto ou não. Esse paciente ele necessita passar por uma antisepsia, tá? Então, quem faz esse procedimento é o auxiliar do cirurgião, ok? Outra atribuição dele é auxiliar o cirurgião titular, o cirurgião-chefe, na realização do procedimento com mínima dificuldade, tá? Embora esteja a presença do cirurgião-chefe, o auxiliar ele pode estar fazendo a cirurgia desde que não seja tão complexo, tá? A não ser que, em casos de emergência, o cirurgião-chefe não esteja presente, aí o cirurgião auxiliar, ele vai substituir o titular, tá? O chefe. E ele também, o cirurgião auxiliar, deve permanecer junto ao paciente após a cirurgia. Então, o titular terminou a cirurgia, ele sai, e quem se mantém próximo ao paciente é a equipe de enfermagem e o auxiliar, tá? O cirurgião auxiliar. Quais são as atribuições do anestesista? Então, o anestesista ele vai ser responsável por fazer uma visita pré-operatória, pré-anestésica, né, ao paciente, tá? Essa visita ele vai fazer entrevista e um exame físico do paciente, a fim de saber qual o histórico desse paciente, se esse paciente ele tem algum tipo de alergia, algum tipo de medicamento, se esse paciente já se operou alguma vez, se é o primeiro ato cirúrgico dele, tá? Conhecer também previamente as condições clínicas do paciente, o que foi, qual a causa daquele paciente necessitar de uma cirurgia, tá? Dessa forma, ele vai conseguir definir quais vão ser as formas de levar esse paciente à anestesia, tá? Qual é o ato anestésico que esse paciente vai precisar. E o anestesista, ele vai se manter presente durante todo o ato cirúrgico, tá? Monitorando esse paciente, observando como é que tá as condições clínicas daquele paciente, a monitorização cardíaca, respiratória, enfim, os sinais vitais durante o ato cirúrgico. O anestesista ele também vai ser responsável, como eu já falei, de registrar em ficha própria, tá? Quais são os sinais vitais desse paciente,
a ventilação, ou seja, a respiração, como está sendo procedida, a oxigenação e circulação, perfusão, tá? De toda a medicação dentro do organismo e manter o paciente, como eu já falei, monitorado o tempo todo durante o ato cirúrgico, tá? Se acontecer alguma falha, algum erro na anestesia, esse profissional, este anestesista vai ser o responsável técnico, tá? Por essas consequências, procedimentos causados pelo ato da anestesia, tá? Então, ele que vai se responsabilizar em caso de alguma consequência, ok? Esse profissional, ele deve avaliar previamente, ou seja, antes, tá? As condições mínimas para realizar com segurança o ato anestésico. Isso inclui a entrevista do paciente. Isso também vai incluir a eficácia dos medicamentos que ele vai utilizar, a data do medicamento, o lote, tá? As condições de armazenamento, enfim, tudo que se diz relacionado às medicações que serão utilizadas para anestesista é de competência do profissional anestesista, tá? Além disso, ele também vai ser responsável por verificar qual é a disponibilidade, por exemplo, no caso de uma emergência, do desfibrilador, que é aquele equipamento de reanimar o paciente, tá? Do sistema ventilatório. Geralmente esses pacientes, eles são entubados, tá? Eles estão respirando por máquina, ou então eles estão fazendo alguma inalação de algum anestésico, ok? Então, tudo isso deve ser monitorado, tá? Verificado pelo anestesista. E aí, como vocês podem observar, nós vamos ter imagens, certo? Que vão ilustrar alguns procedimentos cirúrgicos. Na primeira imagem, nós vamos ter aqui presente um profissional, certo? Com um desfibrilador, tá? Possivelmente para estar reanimando esse paciente durante o ato cirúrgico, ok? Aqui nós podemos observar a equipe, tá? Composta pelo anestesistas, ok? O auxiliar e o titular, e também anestesista não, gente, perdão, pelos cirurgiões, os cirurgiões titular e auxiliar, ok? E também a presença do anestesista, que vai ser responsável por estar monitorando toda a medicação, tá? Que será infundida no organismo desse paciente, a fim de manter esse paciente inconsciente, se for um anestesista local, né? Indolor à dor, tá? E aqui é um carrinho em que o profissional anestesista, ele fica observando quais são as condições, o monitoramento desse paciente com a medicação anestesia, tá? Nessa outra imagem aqui, nós vamos ter um paciente inalando, certo? Uma anestesia inalatória, né? Através da inalação. E aqui também é o anestesista monitorando os sinais vitais, fazendo a monitorização durante o ato cirúrgico. Nessa aqui, vocês podem observar que é uma sala cirúrgica, certo? Como a gente já viu na nossa primeira aula, tá? De estrutura física, imobiliários, enfim. Quais são os materiais que se devem conter numa sala cirúrgica, tá? E aí, esse profissional anestesista, ele também vai necessitar estar apto a manusear o equipamento básico de administração de anestesia, tá? Então, ele tem que ter conhecimento, tá? Principalmente do sistema respiratório completo, saber entubar paciente, tubos traqueais, laringoscópicos, fazer uso dos laringoscópios, aspiradores, agulhas e material para bloqueio anestésico,
caso seja necessário tirar, né, a anestesia daquele paciente, fazer um bloqueio, para que esse paciente ele retome a sua consciência ou retome a sua sensibilidade à dor, tá? Vai ser responsável também por encaminhar o paciente após a cirurgia, terminou a cirurgia, esse paciente ele precisa ser encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, como o próprio nome já diz, né? Esse paciente ele vai ficar em observação até a cirurgia, até a anestesia acabar, tá? E o anestesista é quem vai se responsabilizar pela alta, perdão, gente, pela alta desse paciente, tá? E aí, através da resolução 1409 do Conselho Federal de Medicina de 1994, ela aborda sobre alguns procedimentos anestésicos ambulatoriais, quais são os principais medicamentos, enfim, quais são as atribuições, mas isso não é da nossa competência, então não é relevante estudar no momento, tá? Isso aqui eu coloquei só a nível de conhecimento mesmo para vocês saberem, ok? Se alguém tiver uma curiosidade para baixar essa resolução e dar uma lida, acho válido, mas não é assunto para vocês se prenderem no momento, tá? Aqui mais uma imagem, certo? E aqui são alguns equipamentos, tá? Utilizados, certo? Para, por exemplo, uma intubação. Então, nós vamos ter o tubo de Guedel, certo? A cânula de Guedel, conhecida como cânula de Guedel, tá? O tubo orotraqueal, ok? Nós vamos ter o laringoscópio, que vai ser responsável por conduzir a intubação desse paciente, ok? Aqui nós vamos ter também uma cânula que será insuflada para ser colocada na traqueia, ok? Permitindo assim uma ventilação, oxigenação melhor ao paciente. Então, como já foi falado, né? Quais são os materiais básicos da anestesia? Vamos ter a presença do laringoscópio e 2 lâminas. É necessário que se faça o teste antes, ok? Geralmente esse teste ele é feito pelo circulante da sala, tá? Mas o médico responsável, principalmente o anestesista, ele deve, ou o cirurgião, porque intubação é um procedimento médico, somente médico pode intubar, tá? Então o médico ele faz teste dessas lâminas para saber se realmente estão funcionando, para não ocorrer, durante uma ocorrência, né, no ato cirúrgico, não venha surgir improvisos, né? E aqui é o laringoscópio, tá? Que conduz a cânula até a traqueia, tá? Para que esse paciente venha a ser entubado. Então, temos as cânulas de Guedel, tá? Deve-se ter pelo menos 2 em tamanhos adequados ao paciente, ou seja, variado, tá? A depender do tamanho do paciente e da fisiologia dele. Então, essa cânula, elas serão usadas em pacientes inconscientes, tá? Porque ela tem uma grande probabilidade, né, um grande potencial de induzir náuseas, vômitos e uma possível aspiração do próprio vômito, tá? Esse vômito ir para as vias aéreas, ir para o pulmão, esse paciente vinha a óbito por conta dessa aspiração, tá? E ela também vai evitar que a língua obstrua a orofaringe, certo? O trato respiratório, ok? E essa cânula vai impedir essa obstrução e vai favorecer, assim, uma melhor oxigenação a esse paciente. E aí também nós vamos ter a presença do aspirador de Venturi, tá? Que também deve ser testado antes do procedimento cirúrgico. E também vamos ter cânulas de aspiração através de traqueostomia, como eu mostrei lá naquela primeira imagem, certo? Presença de cânulas. Aí o nosso presidente, né, quando ele passou pelo ato cirúrgico,
tinha presente, né, sonda nasogástrica, que é aquela sonda que é inserida pelo nariz, tá? E é conduzida até o estômago, é por isso que ela é conhecida como nasogástrica. Orogástrica, se ela fosse introduzida na boca, mas é nasogástrica porque ela é introduzida a partir das narinas, do nariz, ok? Também teremos presença de material básico de anestesia, presença de máscaras faciais, tá? Pelo menos 2 máscaras em tamanhos adequados ao paciente, ou seja, variável. A pinça de imagem em tamanho adequado. Pinça, como o próprio nome já diz, serve para pinçar, tá? Embora elas pareçam uma tesoura, elas não cortam. Elas só têm a função de pinça, tá? Serão utilizadas nos casos de alguma intubação nasotraqueal, tá? Sobre a laringoscopia, para dirigir e posicionar o tubo endotraqueal através da cavidade oral, ou então para facilitar a inserção da sonda nasogástrica quando necessário, ok? Então, ela vai estar auxiliando no procedimento de traqueostomia, quando se introduz a cânula ou cano, né, até a traqueia, ok? E também ela vai ser utilizada para facilitar a inserção da sonda nasogástrica. Outro equipamento muito comum no centro cirúrgico é o ambu, certo? Esse ambu ele serve para insuflar o oxigênio, fornecer uma boa oxigenação ao paciente que possivelmente será entubado, tá? E também nós vamos ter a presença do fio guia, tá? Que é conhecido como guia para intubação, para eu saber se realmente está no local desejado. E aí eu também vou precisar de uma seringa para insuflar o balonete, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Introduzir a cânula, tá? Pego a seringa, vou insuflar esse balonete a fim de que ele não saia, tá? Da traqueia com facilidade. Também vamos ter a presença, além do anestesista, do auxiliar da anestesia, tá? Embora seja muito raro ter esse profissional, ok? Mas vamos conhecer quais são as funções dele. Então, ele vai ser responsável por assegurar o atendimento de qualidade ao paciente, tá? Preparar o carrinho de anestesia, tá? Repondo esse carrinho com as medicações que já foram utilizadas, ok? Verificando quais são as medicações que estão em falta para estar repondo, enfim, tá? Verificar também as gavetas de medicação do mesmo, conferir ligações na rede de energia, tá? Por quê? Porque durante o ato cirúrgico é muito necessário, é muito preciso que toda a rede de energia ela esteja funcionando perfeitamente, ok? Essa rede de energia vai servir para fazer um eletrocardiograma, fazer a monitoração de sinais vitais, como por exemplo oxímetro de pulso, capnógrafo. O capnógrafo ele é conhecido, tá? Como ele é semelhante, na verdade, ele é semelhante ao oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso ele vai calcular o nível de oxigênio dentro do nosso organismo. Já o capnógrafo ele vai calcular o nível de dióxido de carbono, ou seja, o ar que a gente expira para fora, né, dentro do nosso organismo, tá? Outra função do auxiliar da anestesia, tá? É verificar a pressão arterial que não seja invasiva, ok? Bomba de infusão das medicações, aspirador e a analgesia. Então, ele precisa conferir todos esses equipamentos antes do procedimento cirúrgico e antes desse paciente ele venha ser anestesiado. E aqui, nessa imagem, vocês podem observar o carrinho de anestesia, que é onde se tem guardadas
todas as medicações, principalmente dentro das gavetas, certo? Nesse visual aqui, a gente pode observar os sinais vitais presentes no paciente durante a anestesia, tá? E procedimentos de primeiros socorros, caso venham ser necessários. E aí, a gente falou tanto em anestesia, mas a gente precisa conhecer o que é a anestesia, tá? Então, a anestesia ela pode ser feita de duas formas. A anestesia total, que é conhecida também como anestesia geral, ou a anestesia parcial, tá? Ela vai fazer com que a pessoa ela perca a sensibilidade, tá? Que tipo de sensibilidade? Principalmente a dor, ok? Vai implicar nessa ausência de dor e outras sensações durante o procedimento cirúrgico, uma operação. Também a anestesia pode ser utilizada não só em uma operação, mas também quando eu preciso fazer algum tipo de exame, de algum diagnóstico, certo? Ou então quando eu preciso resolver alguma coisa de forma objetiva, curativa, tá? Então eu posso estar aplicando a anestesia, tá? Então quais são os objetivos primordiais da anestesia? Então vamos lá. Primeiro, suprimir a sensibilidade dolorosa do paciente durante todo o procedimento cirúrgico, mantendo ou não a sua consciência, tá? Então, se a anestesia for geral, geralmente não, todas as vezes o paciente vai estar inconsciente, tá? E se for local, regional, ele pode estar consciente, ok? Promover relaxamento muscular é uma outra função da anestesia e proporcionar condições ideais de atuação para os médicos cirurgiões, para que ele consiga trabalhar, consiga fazer a secção do tecido, ou seja, o corte, de forma eficaz, tá? Então, aqui são as classificações dos tipos de anestesia que são utilizados. Então, ela pode ser geral, tá? Regional, combinada. Que tipo de anestesia é essa? É quando se utiliza duas formas, a geral e a regional ao mesmo tempo. E também vamos ter a anestesia local. Então, a geral, tá? Pode ser através de inalação de algum gás, certo? Que leva esse paciente à inconsciência. Pode ser através de medicações intravenosas e também pode ser balanceada, tá? Eu posso fazer o uso tanto da inalatória como a da intravenosa. A regional, esse tipo de anestesia, ela pode ser a peridural. Geralmente essa anestesia peridural geralmente se confunde muito, né? A anestesia peridural e a anestesia raquidiana. Então, a peridural geralmente são utilizadas em partos normais, tá? Mulheres que querem ter parto normal, mas na hora sente muita dor, ela pode solicitar ao médico que esteja acompanhando, tá? Para fazer uma anestesia peridural. Como é essa anestesia, tá? É uma punção que se faz na coluna, tá? Mas a introdução desse medicamento, ele não vai para o líquido céfalo-raquidiano, tá? Que passa pela estrutura da coluna e do cérebro. Ele não atinge essa camada, tá? Ele só vai atingir, certo? É uma superfície, digamos assim, menos profunda, digamos assim, para vocês entenderem melhor, uma superfície menos profunda, a fim de inibir somente as dores da parte inferior do nosso corpo, como por exemplo, né, pelve e membros inferiores. Já a raquidiana, ela é utilizada para inibir cirurgias abdominais, do trato abdominal, todo o sistema abdominal e também cirurgias inferiores. No tipo da raquidiana, a medicação ela vai atingir o líquido céfalo-raquidiano, tá? Então, ela vai ser uma cirurgia mais profunda, ok? E vai inibir mais ainda a sensibilidade à dor, porque ela não só vai inibir a dor dos membros inferiores, mas ela também vai inibir do abdômen, certo? Qualquer procedimento abdominal. Nas duas formas, o paciente ele fica consciente,
tá certo? Ele se mantém consciente e só a parte regional é que é inibida da dor. A regional, ela também pode ser feita através de bloqueio de plexos, tá? Ou através de nervos, ok? Inibindo algum nervo. Então, se eu preciso fazer uma punção na minha mama, então eu posso fazer uma anestesia de bloqueio de plexo para inibir somente aquele local onde eu vou pulsionar, onde eu vou precisar tirar algum, por exemplo, algum nódulo, tá? Do mesmo jeito, nervoso, certo? Eu aplico anestesia em um nervo que tem a função de conduzir algum estímulo ao meu cérebro que esteja ocasionando a dor, tá? Então, eu vou atuar em um nervo específico, tá? Combinada, como eu já falei, é aquela anestesia, tá? Que ela é geral e ela é regional, também eu posso utilizar as duas formas, e a anestesia local. Então, só para vocês entenderem, a anestesia geral vai ser feita em todo o corpo, né? E o paciente ele vai ficar inconsciente durante todo o procedimento cirúrgico. Então, ela pode ser feita de duas formas: forma inalatória, em que o paciente ele vai inalar aquela substância entorpecente, ou através da intravenosa, tá? Através de uma punção intravenosa. E a balanceada, como já foi falado, é a combinação de agentes anestésicos, tanto inalatório como intravenosos, ok? Tipos de anestesia, ainda falando sobre os tipos, nós vamos ter a anestesia regional, tá? Que é a perda reversível da sensibilidade. Quando eu digo reversível é porque vai voltar ao que era antes, tá? E aí ela pode ser feita de forma intratecal ou peridural, como já foi esclarecido, ok? E essa anestesia regional, ela tem uma menor incidência de falhas, certo? O tempo de latência dela é diminuído, ou seja, dura poucas horas, ok? E tem menos tentativas de punção, ok? Ela é mais eficaz, ela é mais eficiente quanto a tentativas de punção, bem mais simples, tá? E só para esclarecer o que vai ser a injeção intratecal, né? Então, é uma via de administração que vai consistir na injeção de uma substância no canal raquidiano, diretamente no espaço subaracnoide, atuando assim no sistema nervoso, tá? Esse tipo de injeção, ela é mais dolorosa, tá? Pouco utilizada justamente porque ela é muito dolorosa. E ela vai ser usada apenas caso não haja outras vias disponíveis, por ser muito dolorosa, como já foi falado. Que ela vai diretamente no sistema nervoso. Então, ela causa muito incômodo, tá? A anestesia raquidiana é aquela anestesia geralmente utilizada em partos cesáreos, tá? É indicada, tá? Para as cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, porque esse anestésico ele vai ter a função de depositar no espaço subaracnoide, ou seja, numa porção mais profunda, como você está vendo aqui, certo? Da região lombar, produzindo assim insensibilidade, ou seja, o paciente ele não vai conseguir ter estímulos dolorosos, sentir dor, ok? Como eu falei, pode ser utilizado nos procedimentos de cesarianas, certo? E a peridural, como eu já falei, vai ser a introdução, certo, de uma punção numa camada mais superficial do que a raquidiana. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessas duas imagens. Observe que a raquidiana, ela atinge uma camada mais profunda, certo? Onde passa o líquido céfalo-raquidiano, o LCR, onde passa aquele, não sei se vocês já ouviram falar, o LCR, que é líquido céfalo-raquidiano, tá?
Já a peridural, ela não chega a atingir o local onde passa esse líquido cefalorraquidiano. Ela fica numa camada mais superficial, inibindo uma camada mais superficial, certo? Ou seja, vai ser depositado no espaço peridural, ou seja, a anestesia não perfura a dura mater, tá? Não chega a ser tão profunda. E o anestésico se difunde nesse espaço, fixa-se no tecido nervoso e assim vai bloquear as raízes nervosas, tá? Um exemplo de uma aplicação epidural, certo? Geralmente em partos normais, tá? É utilizado esse tipo de anestesia, certo? Que vai inibir somente dores, né, na região de pelve e região inferiores, dos membros inferiores, ok? Vamos ter também a presença da anestesia regional, tá? Pode ser um bloqueio intercostal usada para cirurgia de nódulo de mama, ok? Como, por exemplo, o bloqueio de plexos nervosos, como eu falei para vocês. Eu faço uma punção para bloquear apenas um conjunto de nervos, tá? Para que esse paciente ele não venha sentir dor nenhuma punção. E vamos ter também a presença da anestesia local, tá? Esse tipo de anestesia ele vai ter considerado um procedimento simples, mas ele também precisa ser monitorado, ok? Vai bloquear somente a condução de impulsos ao longo dos axônicos no sistema nervoso parasimpático, tá? E a administração dele é tópica, ou seja, é no local, tá? E infiltrativa, ou seja, não filtra dentro, certo? Do onde passa o líquido cefalorraquidiano. É uma anestesia local, só para inibir a dor naquele local onde vai ser pulsionado, seccionado, enfim. E aí a gente tem um exemplo, tá? Um tipo de anestesia. Geralmente essa anestesia ela é feita com um medicamento conhecido como lidocaína ou xilocaína, tá? Que é utilizado apenas em uma pequena região, tá? Que vai ser anestesiada através de uma injeção, sem que ocorra o bloqueio de um nervo específico, tá? Então, como eu já falei para vocês, pode ser feita com a lidocaína sem vasoconstritor ou lidocaína com vasoconstritor. E aqui na imagem a gente tem um exemplo de um pé, certo? Mais especificamente em um dedo, onde a xilocaína, a lidocaína, ela vai ser administrada para inibir a dor somente nesse local. Um outro exemplo de anestesia local é aquela anestesia utilizada por um cirurgião dentista, certo? Onde ele vai aplicar a cirurgia somente naquele local ali da boca para, por exemplo, para fazer algum canal ou fazer alguma extração dentária, enfim, tá? Sobre a equipe de enfermagem, quais são as categorias da enfermagem que atua dentro do centro cirúrgico? Então, nós vamos ter a presença do enfermeiro coordenador, tá? Que vai ser aquele enfermeiro que vai coordenar a equipe de enfermagem. Vamos ter a presença do enfermeiro assistencial, tá? Que vai prestar assistência, ou seja, aquele que vai colocar a mão na massa. Temos a presença do técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e também um auxiliar administrativo. Geralmente, dentro do centro cirúrgico, ficam 2 técnicos de plantão, tá? Um técnico, ele fica responsável pela parte burocrática, parte administrativa, papeladas, enfim, e o outro, ele fica responsável pela parte assistencial, certo? O técnico de enfermagem, como eu já falei, que geralmente vai ser o circulante da sala, aquele profissional responsável por repor materiais da cirurgia, por estar ali observando se o cirurgião vai precisar de algum equipamento, de algum material durante a cirurgia, e ele está fazendo esse monitoramento, essa forma, né, de
como é que eu posso dizer, de suprir aquela necessidade, tá? E o auxiliar administrativo, que é muito raro se ter, mas esse auxiliar administrativo geralmente é o papel do enfermeiro, certo? Que vai coordenar ali a parte administrativa, a parte burocrática do setor. Então, segundo a Associação Norte-Americana de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, a administração de enfermagem do centro cirúrgico compreende, então, a coordenação de todas as funções relacionadas com o cuidado de enfermagem aos pacientes submetidos ao ato cirúrgico. Então, esses enfermeiros do centro cirúrgico, certo? Vai estar responsável por coordenar todas as funções de enfermagem relacionadas ao cuidado ao paciente, desde a parte administrativa, parte burocrática, desde a parte assistencial, tá? Então, quais são as atribuições do enfermeiro coordenador? Então, ele vai elaborar protocolos administrativos, certo? Para coordenar a sua equipe de enfermagem, como, por exemplo, normas, quais são as normas da equipe de enfermagem dentro do centro cirúrgico, a rotina e procedimentos do setor. A rotina inclui escalas de plantão, certo? Escala de quais os profissionais que vão ficar responsável pelas salas cirúrgicas, pela sala de recuperação pós-anestésica, pelo pessoal que vai compor o Centro de Material de Esterilização, o CME, que a gente já viu também, tá? Então, esse profissional ele também vai ser responsável por realizar um plano estratégico de atuação da sua equipe, ou seja, ele vai coordenar toda a sua equipe, certo? Desde enfermeiros a técnicos de enfermagem, aos auxiliares, tá bom? Planejar e elaborar atividades de educação continuada conforme normas da instituição, ou seja, esse enfermeiro coordenador, ele precisa ser capacitado para assim ele poder capacitar a sua equipe, porque a enfermagem, ela tem que estar em constante evolução, certo? A educação, ela nunca para. Então, quanto mais eu aprendo, melhor eu me torno, certo? Como profissional. Então, esse enfermeiro coordenador, ele vai ser responsável por treinar a sua equipe, por capacitar a sua equipe, tá? Ele também vai ser responsável por participar de reuniões de gerenciamento de enfermagem, tá? A fim dele se capacitar para estar prestando o serviço de uma melhor qualidade aos pacientes que venham necessitar do centro cirúrgico. Ele deve cumprir e fazer com que toda a sua equipe também cumpra com as normas, certo, do setor e os regulamentos. Colaborar com o pessoal do Centro de Infecção Hospitalar, certo? Esse Centro de Infecção Hospitalar é aquelas pessoas que trabalham no CCIH, que vai monitorar as possíveis causas que podem levar algum setor à infecção, tá? Eles trabalham com o intuito de diminuir os riscos, certo? De infecção hospitalar, tá? Prevenir infecções. Esse enfermeiro coordenador, ele também vai ser responsável por providenciar materiais, se algum material está danificado, se houve perda de algum material, então ele vai estar responsável por providenciar esses materiais, equipamentos e recursos também humanos, em casos de demissões, em casos de contratações, certo? Tem que se passar pelo enfermeiro. Estou falando demissões e contratações da equipe de enfermagem. Então, tem que passar pelo enfermeiro coordenador, tá? De forma a assegurar, então, a realização dos procedimentos de enfermagem dentro do setor. Avaliar continuamente o desempenho dos integrantes da equipe de enfermagem. Ele vai ter o papel de fiscalizar, de monitorar, tá? A sua equipe, como cada um está se portando, como cada um está cumprindo com as suas funções. Como eu já falei, tá? Esse enfermeiro coordenador, ele também vai ser responsável por elaborar as escalas mensais e escalas diárias do trabalho da enfermagem, das atividades que vão ser exercidas durante aquele determinado período no setor, certo? Então, a escala mensal, eu tenho que classificar, saber quantos enfermeiros eu tenho e manter aqueles enfermeiros em escala de plantão, em escala de assistência,
outros enfermeiros na parte burocrática, quais são os técnicos que vão ficar como circulantes na sala de operação, quais são os técnicos que vão ficar no CME, quais são os técnicos que vão ficar na sala de recuperação pós-anestésica. Então, ele vai manter esse controle de tudo, de todas as atividades realizadas pela equipe de enfermagem dentro do centro cirúrgico, tá? Ele deve manter, certo? Ou ele deve desenvolver e implementar a SAI, certo? O que é a SAI? A SAI é um protocolo criado pela equipe de enfermagem a fim de fazer procedimentos, certo? Do paciente, a fim de estar fazendo anotações de procedimentos que eu realizo no meu paciente, tá? Manter o alvará de funcionamento dos estabelecimentos de assistência à saúde atualizado junto à vigilância sanitária. Então, todo setor do hospital ele precisa estar em dias com a vigilância sanitária e ele precisa ter o alvará de funcionamento, ou seja, a permissão para estar funcionando, ok? Então, esse enfermeiro coordenador ele é responsável por estar fazendo, prestando nesse trabalho de manter esse alvará válido, ok? Realizar pesquisas e incentivar a equipe a participar de eventos e atividades científicas, como eu falei para vocês, né? A educação na enfermagem ela é contínua, ela não pode parar. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e melhor profissional eu me torno. Então, esse coordenador ele vai ser responsável também por isso, por estimular a sua equipe a sempre estar em uma crescente em relação aos seus conhecimentos, tá? Esse enfermeiro ele também vai ser responsável por realizar um relatório mensal contendo dados estatísticos, como por exemplo, quantas cirurgias foram realizadas por mês, que tipos de cirurgias foram mais utilizadas naquele centro cirúrgico, se foi uma cirurgia ortopédica, se foi cirurgias neurológicas, se foi enfim, certo? Ele vai manter esse relatório mensal de quantas cirurgias foram feitas, de materiais mais utilizados. Então, tudo o quanto for relatório, o enfermeiro coordenador é que é o responsável, tá? Ele também vai ser responsável por proporcionar um ambiente seguro, mantendo assim o bem-estar do paciente e também o do funcionário, tá? Controlar a dinâmica da equipe, como assim? Como ele vai ser responsável por elaborar as escalas mensais e escalas diárias desses profissionais, então ele também precisa controlar a dinâmica da equipe, como por exemplo, quem vai faltar naquele determinado dia, casos de atrasos, que tem alguns profissionais que chegam atrasados, então ele tem que estar monitorando, certo? Profissionais que tiveram algum imprevisto e colocou atestado, então ele vai ter que ter esse controle para substituir e não haver perdas, certo? De recursos humanos, perdas de profissionais no setor durante aquele determinado dia. Manter também um controle administrativo e ético das atividades desenvolvidas dentro do centro cirúrgico. O coordenador, o enfermeiro coordenador, ele também vai ser responsável por notificar todo tipo de ocorrência adversas, tá? Que venha ter dentro do centro cirúrgico, desde a equipe de enfermagem a também alguma ocorrência ocasionada por algum outro profissional. Então, tudo de anormal que vinha acontecendo no setor é responsável do enfermeiro coordenador, certo? De estar notificando. Digamos que o centro cirúrgico, como outros setores do hospital, quem vai gerenciar são os enfermeiros, tá? Participar do planejamento de reformas e ou na construção do setor, ok? Então, ele precisa conhecer a estrutura física do centro cirúrgico, é o mínimo que o enfermeiro ele deve saber, tá? Para assim estar propondo melhorias no planejamento, tá? Em casos de reformas ou em casos de construções desse setor. Acompanhar o agendamento cirúrgico diário, certo? Geralmente, as cirurgias, elas podem ser cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias programadas, tá?
ou então pode ser cirurgias de emergência. Então, acompanhar o agendamento cirúrgico geralmente são das cirurgias eletivas, que tem uma programação, uma data certa para ser realizada, tá? Zelar pelo bom relacionamento entre a equipe de enfermagem e também entre as demais profissões. Agora nós vamos ver quais são as atribuições do enfermeiro assistencial, aquele que presta a assistência ao paciente durante o ato cirúrgico, tá? Aquele que coloca a mão na massa mesmo, propriamente dito. Então, ele também vai ser responsável por supervisionar as ações da equipe de enfermagem, ok? Incluindo enfermeiro, técnicos e auxiliares. Elaborar um plano de cuidados de enfermagem e supervisionar sua implementação. Esse plano de cuidado nada mais é do que a SAI, tá? Lembra que eu falei da SAI? Então, a SAI, a equipe de enfermagem, ela é responsável por elaborar essa SAI. Tá? Nessa SAI, eu vou elaborar um plano de cuidados. O que é que eu devo manter com o paciente? Avaliar esse paciente de 2 em 2 horas, sinais vitais de 2 em 2 horas, as medicações, como devem ser feitas. Então, todo esse plano de cuidado, certo? Os banhos, como devem ser feitos os banhos, como é que deve ser feita a preparação desse ambiente para entrar numa sala cirúrgica. Então, todos esses cuidados, todas essas assistências, o plano, certo, de cuidados, bem como a sua implementação. Implementação significa a realização dessas ações, tá? Então, tudo isso deve ser supervisionado pelo enfermeiro assistencial através da SAI, tá? Conferir a programação cirúrgica em casos de cirurgia eletiva, cirurgia de emergência também precisa estar colocada lá e ser controlada, providenciando assim materiais necessários e consignados quando oportunos, tá? Então, geralmente a instituição hospitalar possui determinados materiais, outros não têm um determinado material e aí eu preciso pedir alguém emprestado, algum outro hospital, ou eu tenho que locar, tá? Então, a depender da cirurgia, eu tenho que providenciar todo o equipamento possível que vai ser utilizado, manter o número necessário de funcionários para atendimento adequado na sala de operação. Então, eu tenho que manter a equipe toda, certo? Que vai ser preciso para aquele tipo de cirurgia. O enfermeiro assistencial, ele também vai ficar responsável por realizar escalas diárias de atividades para os seus funcionários, tá? Por exemplo, os técnicos de enfermagem, quem naquele dia vai estar fazendo, trabalhando, né, como circulante de uma sala operatória, quem naquele dia vai ficar responsável pela verificação dos sinais vitais, quem naquele dia vai ficar responsável pela administração de medicamentos. Então, ele tem que realizar essas escalas diárias, tá? Orientar distribuição dos materiais e equipamentos na sala operatória, assim também como a desmontagem e encaminhamento dos materiais para os seus respectivos destinos. Então, roupas contaminadas, encaminhar para o setor de lavanderia, né, de desinfecção, os materiais utilizados como ferramentas, como materiais cirúrgicos, pinças, tesouras, também ser encaminhadas para o setor responsável, que é o CME, tá, para ser esterilizado. Priorizar o atendimento aos pacientes, né, de acordo com o grau de dependência, o grau da complexidade clínica e cirúrgica, tá? Priorizando aqueles casos de maior relevância, ok? Que precisa de um atendimento mais emergencial. Aplicar a SAI, tá? O que é a aplicação da SAI? Aquele planejamento da assistência de enfermagem que já foi dito e a sua implementação, incluindo assim visitas pré e pós-operatórias, acompanhar o paciente até a sala operatória, tá? E auxiliar na transferência do mesmo para maca ou para a mesa cirúrgica, certo? Da maca para a mesa cirúrgica. Então, o paciente entrou no centro cirúrgico, esse enfermeiro assistencial, ele acompanha o paciente até a sala operatória, certo? Transfere esse paciente da maca para a mesa cirúrgica. Isso também muitas vezes é feito pelo enfermeiro, pelo técnico, tá?
Se necessário, vai auxiliar o procedimento anestésico, vai auxiliar o anestesista, tá? Posicionando assim o paciente de forma adequada e utilizando proteções necessárias. Observar o posicionamento do paciente, tá? Bem como também o posicionamento correto de equipamentos que o paciente vai utilizar, como por exemplo sondas, drenos, catéteres, placa de bisturi, que geralmente é colocada abaixo da panturrilha ou abaixo da coxa, tá? Coloca assim um gel e coloca essa placa para evitar choques, tá? Prestar assistência ao paciente e equipe durante a cirurgia e o término da mesma. Checar os resultados de exames quando solicitados durante o ato operatório. E acondicionar a peça cirúrgica e encaminhá-la ao laboratório de anatomia patológica corretamente identificado. Por exemplo, um paciente teve a retirada de um pedaço de um intestino ou a retirada de um dos rins. Então, ele vai ser responsável por pegar essa peça que foi retirada, encaminhar para o laboratório, certo? Para esse laboratório ele fazer uma biópsia daquele material, certo? Que é conhecido como laboratório de anatomia patológica, ok? E essa peça ela tem que ser identificada, tá? O nome do paciente, a idade, o setor, o dia, enfim. Todas as informações necessárias para eu saber que é aquela peça daquele paciente, tá? E em outros casos também, geralmente, a peça ela é dada ao próprio paciente. Por exemplo, pessoas que têm pedra na vesícula, né? Conhecida como litíase. Geralmente essas pedras elas são retiradas e aí não precisa ir para laboratório, certo? Para fazer nenhum tipo de biópsia. E aí essa peça é entregue ao próprio paciente, ok? Outras atribuições é auxiliar no encaminhamento do paciente para a sala de recuperação pós-anestésica ou um caso de UTI, tá? Conforme a necessidade do paciente, o quadro desse paciente. Realizar a passagem de plantão para o enfermeiro responsável pela unidade a qual o paciente foi encaminhado. Então, o paciente terminou a cirurgia, vai ser encaminhado para um outro setor. Quem faz esse procedimento é um enfermeiro assistencial, tá? Encaminha esse paciente, entrega o prontuário desse paciente ao outro enfermeiro do outro setor e explica quais foram as condutas feitas com aquele paciente. Cumprir e fazer cumprir as normas institucionais, ou seja, as normas da instituição e principalmente do setor, tá? Atribuições do circulante. Quem é o circulante, tá? O circulante é o técnico ou auxiliar de enfermagem, tá? Eles vão trabalhar em conjunto, certo? Junto com o enfermeiro assistencial. E qual é a função dele? Auxiliar o enfermeiro, tá? Na prevenção de danos físicos aos pacientes do centro cirúrgico. Fazer a realização da desinfecção dos mobiliários, tá? Então, limpar os equipamentos com álcool 70, geralmente é utilizado álcool 70, tá? Como, por exemplo, da mesa, de estantes, onde se guarda materiais, tá? Verificar a iluminação e a temperatura do ambiente, tá? No centro cirúrgico, como já foi falado na primeira aula, precisa ter uma boa iluminação e também precisa ser um local refrigerado, tá? Para evitar a proliferação de bactérias. E ele também vai ser responsável por realizar, né? Observar as condições dos equipamentos da sala operatória. Saber se todos os equipamentos estão funcionando normalmente, tá? Auxiliar no encaminhamento do paciente para a sala operatória e da maca para a mesa cirúrgica e o seu posicionamento. Também é uma atribuição do técnico. O técnico pode fazer isso. Manter a privacidade dos pacientes e permeabilidade de catéteres e sondas. Ele vai estar verificando. O técnico e o auxiliar, eles não passam sondas, certo? E nem catéteres, tá? Isso é um procedimento médico, um procedimento do enfermeiro. Mas ele é responsável por monitorar para ver se esses catéteres, essas sondas, estão de formas adequadas. Participar de programas de educação continuada oferecidos pela instituição, ou
seja, através de capacitação, ele deve fazer capacitações, certo? Para o melhoramento do seu serviço. Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica e utilizar corretamente as técnicas para aberturas de materiais estéreis. Então, quem prepara a mesa cirúrgica, sem ser aquela mesa de equipamentos cirúrgicos, mas, por exemplo, de instrumentos, né, que eu falo, mesa de instrumentos, porque existem duas mesas dentro do centro cirúrgico. A mesa dos instrumentos cirúrgicos, como pinças, tesouras, né, e existe a mesa de paramentação, onde vão ser abertos materiais, como, por exemplo, gases, vai ser aberto as luvas dos médicos, vão ser colocados em cima dessa mesa, capotes, que são aquelas roupas, né, que os cirurgiões e os enfermeiros usam durante as cirurgias, tá? Então, ele vai ter que ser responsável, tá, por auxiliar a paramentação cirúrgica, amarrando o capote dos profissionais, auxiliando no calçamento das luvas, certo? E a abertura dos materiais de forma estéril. Manter a ordem da sala operatória e seguir rigorosamente as técnicas de limpeza da sala, segundo as normas do Centro de Infecção Hospitalar, tá? Manter boas relações com a equipe de trabalho, manter as condições de segurança ambiental, estar ciente das cirurgias marcadas no mapa cirúrgico, certo? Para a sala de sua responsabilidade. Então, cada cirurgia tem a sua sala propriamente, digamos assim, específica, tá? Então, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia cardíaca, ela necessita de uma sala ampla, tá? Bem como uma cirurgia ortopédica. Já existem outros tipos de cirurgia mais simples que podem ser realizadas em salas menores. Então, esse controle de salas operatórias, saber quais são as cirurgias que vão ser realizadas naquele dia e saber em quais salas elas vão ser realizadas, de controle, deve ser controlado pelo circulante, pelo técnico auxiliar de enfermagem. Seguir o plano assistencial descrito pelo enfermeiro através da SAI, tá? Na ausência do enfermeiro assistencial, quem vai auxiliar o anestesista, certo? Na indução e reversão do ato anestésico é o circulante, tá? Em situações de emergência, solicitar a presença do enfermeiro responsável e comunicar ao enfermeiro as necessidades de manutenção, tá? Se tem algum equipamento falhando, que teve queima, que teve alguma perda, então ele precisa estar comunicando, porque é ele que vai estar dentro da sala operatória, ele que sabe quais são os materiais que vão ser necessários. Então, ele comunica ao enfermeiro responsável, o enfermeiro ele vai ser, assim, então, responsável por suprir essa necessidade, tá? Controlar materiais utilizados, números de pacotes de gases e compressa, e, quando possível, realizar, assim, a pesagem das mesmas. Encaminhar peças e materiais para análise no transcorrer da cirurgia, certo? Por exemplo, o cirurgião solicitou um exame daquela peça naquele momento. Então, o circulante da sala operatória que vai ser responsável por levar. Transferir o paciente da mesa cirúrgica para a maca e auxiliar no encaminhamento para a devida unidade, seja da sala de recuperação anestésica ou seja para qualquer outro setor. Registrar todas as informações no prontuário do paciente, todas as informações, o que foi feito na sala operatória, tudo o que foi utilizado na sala operatória, certo? Então, ele tem que escrever uma historinha, é como se fosse uma fofoquinha do que aconteceu durante a cirurgia. Término do procedimento, e aí o circulante ele vai ser responsável pela desmontagem da sala operatória, ou seja, tirar tudo o que foi utilizado, encaminhar esses materiais, tá? Para os seus locais de destino, por exemplo, para o CME, conforme a rotina da instituição. Providenciar a limpeza da sala operatória, geralmente essa limpeza é a limpeza mais grossa, né? Ela é feita por um profissional específico, né? O auxiliar de limpeza.
mas alguns procedimentos, a limpeza de alguns materiais, desinfecção de alguns materiais é feito pelo próprio circulante, tá? E cumprir normas da instituição. Aí agora a gente vai ver quais são as atribuições, as funções do instrumentador cirúrgico, certo? É aquele que vai estar passando os equipamentos cirúrgicos para os cirurgiões. No Brasil, o instrumentador cirúrgico ele não é conhecido como uma profissão, tá? Geralmente, porque não tem uma legislação própria de instrumentador cirúrgico. Geralmente, os instrumentadores cirúrgicos ou é um enfermeiro ou é um técnico de enfermagem. Então, ele tem que ter uma capacitação, um bacharel ou uma capacitação em alguma coisa para se tornar, então, um instrumentador cirúrgico, certo? Não existe essa profissão instrumentador cirúrgico. Eu não opto por ser instrumentador cirúrgico e você não. Eu preciso ter alguma faculdade ou algum curso, tá? E instrumentador cirúrgico é como se fosse um complemento, tá? Uma capacitação a mais. E é o Conselho Nacional de Saúde, caracterizada como especialidade a ser desenvolvida pelos profissionais de saúde, por equipe cirúrgica ou por uma equipe de enfermagem, ok? E aí o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, diz que o instrumentador cirúrgico é uma atividade de enfermagem, entretanto, não sendo ato privativo da mesma, ou seja, pode ser feito por outro profissional. E o profissional de enfermagem, atuando como instrumentador cirúrgico, subordina-se exclusivamente ao responsável técnico pela unidade, tá? Então, o enfermeiro que ele é instrumentador cirúrgico, ele é subordinado, ou seja, ele digamos assim, coordenado por algum outro responsável pela unidade, ok? E aí, quais são as atribuições do instrumentador cirúrgico? Conferir os materiais e equipamentos que vão ser utilizados na cirurgia, paramentar-se 15 minutos antes da cirurgia, auxiliar o cirurgião e o seu assistente na paramentação, ou seja, na vestimenta das roupas, certo? Nos EPIs, enfim. Conhecer os instrumentos cirúrgicos, tá? E organizá-los de acordo com os tempos cirúrgicos. Geralmente tem, por exemplo, pinças, tesouras que vão ser utilizados para seccionar, que é o corte. Outros vão ser utilizados para evitar a hemeostasia, que é o sangramento. Vai ter materiais que vão ser utilizados para síntese, ou seja, para juntar as partes. Então, ele vai ter que organizar a mesa, tá? Desses materiais de acordo com o tempo cirúrgico, ok? Preparar agulhas e fios adequadamente, auxiliar na colocação dos campos operatórios no paciente, tá? Outra coisa importante de se mencionar aqui é que o instrumentador cirúrgico ele vai utilizar roupas e luvas estéreis também, porque ele vai estar manuseando materiais estéreis, tá? Então, não pode ter contaminação. Solicitar material complementar ao circulante. Então, ele vai observar o que vai ser necessário utilizar durante a cirurgia. Caso seja algum material que seja não estéril, que não esteja na sala operatória, ele vai solicitar esse circulante. O circulante vai trazer até ele, tá? Vai fazer, se for material estéril, o circulante vai ser responsável por fazer essa abertura e ele pegar aquele material de forma estéril para não se contaminar, tá? Entregar instrumental com destreza ao cirurgião ou assistente. Organizar para que nenhum material permaneça no campo operatório desnecessariamente e desprezar material contaminado e que não vai ser mais utilizado durante a cirurgia. O instrumentador cirúrgico ele também vai ser responsável por auxiliar nos curativos e encaminhar o paciente à sala de recuperação e vai conferir todo o material e encaminhar ao CME. Por que conferir o material? Existem muitos casos de erros médicos, por exemplo, em que material foram esquecidos dentro do paciente. Então, esse instrumentador ele precisa saber quantas pinças tem, quantas tesouras tem, fazer essa verificação, tá? Para que não ocorra esses tipos de acidentes.
E o auxiliar administrativo, o que o auxiliar administrativo vai fazer? Prestar apoio ao paciente, colaborar com a organização do setor, atender telefonemas, digitar escalas e comunicados, certo? Como eu já falei para vocês, geralmente é muito raro em um setor ter um auxiliar administrativo, tá? Muitas vezes quem faz esse papel é o enfermeiro coordenador e o enfermeiro administrativo, que vai ficar nessa parte burocrática, tá? Fazer pedidos de materiais, protocolar peças enviadas à anatomia patológica, cumprir normas e rotinas da instituição. E aí, nessa figura, vocês vão ver a imagem, né, de uma sala operatória durante um ato cirúrgico, tá? Então, com base no que eu conheço, né, aqui temos os cirurgiões, certo? 2 cirurgiões, um é chefe, o outro é titular. Essa moça, como ela está toda paramentada também com capote, é a instrumentadora cirúrgica, certo? Que vai estar fornecendo material para os cirurgiões. Aqui vai ser a técnica de enfermagem ou a enfermeira, certo? Circulante da sala, responsável por manter a ordem da sala operatória e em casos de materiais que vão ser necessários no ato cirúrgico, ela está providenciando, e lá atrás os anestesistas, ok? E aqui termina a nossa aula. Espero que tenha sido de forma esclarecedora para vocês, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, espero que vocês tenham anotado aí, e aí a gente sana essa dúvida na nossa próxima aula, que será online, tá bom? Obrigada aí pela participação de vocês e até lá!